Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o módulo de hidrosfera, sobre a água na Terra. Assim, acho que todo mundo já ouviu falar que a Terra é o planeta água, e entenda, isso não é nenhum exagero. Por quê? Aproximadamente 70% da nossa superfície terrestre é coberta de água. Só que as pessoas param por aí, só que você, aluno Descomplica, não tem uma ideia superficial. Só para você ter uma ideia de como a questão da água e da Terra é importante, inclusive a posição da Terra no espaço influencia a nossa condição de vida. Por quê? Calcula-se que entre 3 a 5% de mudança da posição da Terra em relação ao Sol, poderíamos ter toda a Terra congelada com água ou toda a Terra em ebulição. Então entenda uma coisa, a posição da Terra no espaço garante a ela ser o único planeta com água nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E aí a gente percebe como a vida se desenvolve nesses diferentes habitats, certo? Primeira coisa que a gente já espera é a seguinte, a distribuição da água na Terra, mesmo que ela tenha a maior parte coberta por essa água, ela é muito irregular. A Terra hoje calcula-se mais ou menos 40% de terras áridas ou semiáridas. Então você já começa a imaginar que a mesma distribuição dessa água em abundância, ela acontece de forma muito irregular. Mas isso a gente vai ver no módulo para frente. Primeiro, vamos dar os primeiros nomezinhos para a gente começar a se acostumar com os conceitos. Olha só, primeiro a gente vai ver a hidrosfera. Olha só. O que seria essa hidrosfera? Essa terminação fera, você já ouviu falar quando a gente fala em atmosfera, quando a gente fala em litosfera. Então, hidrosfera seria o quê? O conjunto das águas que cobrem a Terra. Que conjunto de águas são esses? Eu posso falar de geleira, eu posso falar de mares, eu posso falar de lagos, oceanos. Eu falo inclusive do vapor d'água que está na atmosfera. Eu falo também da água presente nos seres vivos. Então, quando você compreender a hidrosfera, eu vou falar de qualquer corpo hídrico na superfície terrestre. Toda a cobertura da Terra ela é feita dentro dessa hidrosfera quando a gente fala em água, certo? Quando que isso começa a parecer mais real para a gente e principalmente nas questões de prova? Olha só, eu tenho a hidrosfera como esse conjunto de reservatórios de água. E o intercâmbio entre esses conjuntos, como assim o intercâmbio? Ou seja, eu estou falando o seguinte, o Sol, a energia solar, a radiação solar, o que ela faz? Ela começa a botar água no processo de evaporação. Nesse processo de evaporação, eu tenho água do rio evaporando, eu tenho a própria atmosfera carregada de umidade, eu tenho água do mar evaporando. Tá? Esse movimento ascendente ele faz com que a precipitação, a chuva, que a gente já vai falar, aconteça em outros lugares. Então existe um intercâmbio, ou seja, uma troca de água entre esses corpos hídricos. E aí eu vou chamar isso aí de ciclo hidrológico. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque há milhões e milhões de anos calcula-se que a Terra tem a mesma quantidade de água. Então entenda o que eu estou querendo dizer para você. Essa água está em constante mudança, embora a quantidade final de água não mude tanto. Certo? Então olha só o que a gente pegou agora. Hidrosfera como conjunto de água. O intercâmbio entre esse conjunto a gente chama de ciclo hidrológico. E quando esse ciclo hidrológico volta à Terra, volta na forma de precipitação. Aqui é um ponto fundamental para você que está estudando. A precipitação ela chega principalmente na forma de chuva. Tá? E aí ela é um importantíssimo agente modelador do relevo. A gente sabe que a chuva ela vai abastecer rio, a gente sabe que a chuva ela vai ajudar a moldar encostas, mas isso a gente vai ver num vídeo para frente. Agora, o que a gente entende? Que a precipitação ela vem principalmente na forma de chuvas, mas não apenas na forma de chuva. O que pode acontecer também? Quando você tem uma mudança de temperatura muito rápida e essa água cristaliza antes de precipitar, nós podemos ter tanto tempestades de neve quanto tempestades de granizo. Fatalmente você já viu, já vivenciou alguma delas, certo? Esse é o nosso primeiro módulo de água e depois a gente vai explicar os outros processos.